Vou confessar uma coisa pra você aqui. Quando acabou o primeiro tempo de Corinthians e Capivariano 0-0 melancólico, eu pensei, meu Deus, é o puro suco do Corinthians, acaba de botar o Flamengo pra mamar, pega um Capivariano morto e não faz nada, quase toma gol, aí anula o gol e tal. Falei, como é que eu vou arrumar minuto pra falar sobre esta porcaria, esse jogo capenga, xoxo, como é que a jornalista falou lá, né? Inconsistente. O que eu vou fazer? Eu não vou arrumar tempo pra poder falar. Mas o universo, meus amigos, estava reservando a nossa Liga da Justiça do Terrão. A molecada veio e falou, calma, Dalba. Ei, Adalbinha, respira, porque nós vamos salvar o seu pós-jogo, vamos salvar os seus vidinhos. As pessoas vão ter motivo para vir jogar hate em você, as pessoas vão ter motivo para te xingar. Não deixe os haters sedentos de sangue. Dê sangue pra eles, né? Ao contrário, né? Eles vêm buscar sangue. Enfim, não entendi nada. Corinthians 3, nossa, ninguém entendeu nada. 3 para o Corinthians, 0 para o Capivariano. O Capivariano é um time bem limitado ali, mas vamos pensar que as coisas estão diferentes, né, meu amiguinho? Porque o normal do Corinthians era acabar de botar o Flamengo pra mamar e a partida seguinte ser tenebrosa, assim como foi o primeiro tempo. Já tá diferente. Você tá sentindo um cheirinho, aquele cheirinho, sabe, daquele metal colorido dourado? Sabe aquele metal colorido dourado no final do campeonato? Já é um cheirinho diferente. Vamos começar a trocar ideia aqui. Espero que a gente consiga falar pelo menos um pouco aí de cada um dos gols, né? Destacar bastante a excelente partida do Dieguinho, com gol, com assistência. Destacar a partida do Kaique, que fez um golaço também, né? Até empolgou uma hora. Vamos falar sobre tudo isso aí. Mas antes, mais importante que tudo, mais importante que eu, mais importante que você, mais importante que a sua mãe, é você comentar aqui embaixo, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Todas essas coisas aí ajudam demais a gente a continuar existindo. E tem também como você fortalecer financeiramente. Tá vendo nossa prateleira aqui, ó? Tá vendo? Nosso estúdio está sendo montado, mas não tem decoração. A gente precisa comprar decoração aí. Já agradecemos aí, teve umas pessoas que mandaram, a gente tá esperando chegar algumas coisas, mas colabore também com a montagem aqui das nossas decorações através da nossa chave Pix e do Valeu, que aí embaixo aí manda qualquer valor que vai fortalecer, beleza? E claro, se por acaso você tem uma empresa, se liga. Quanto tempo dura 30 segundos? Você provavelmente deve pensar que são 30 segundos, meio minuto ou simplesmente pouco tempo. Mas a verdade é que em 30 segundos uma marca pode ser vista. E quando falamos em sucesso no mercado, isso é fundamental. É o que faz algo ser lembrado. Quer fazer com que a sua marca apareça neste espaço? Entre em contato com a nossa produção e saiba mais. Ainda faltam alguns segundos. Realmente é muito tempo. Eu acho que eu vou tomar um café. Pois é, Pepe Dorival-Diola, muito estrategista, resolveu poupar nesse jogo, resolveu poupar nesse jogo aí. Por quê? Porque tem um Capivariano no meio de uma final contra o Flamengo e um derby no domingo, a gente precisaria realmente ir controlando carga com os nossos atletas. Uma parte pode até ter sido bom, né? Porque quando a gente pensa que o Corinthians com o time titular contra esse time aí é uma perna desgraçada, nossa, é uma nhaca, parece que comeu uma feijoada, é melhor a molecada jogar, é melhor o time reserva ter oportunidade, e alguns atletas que estavam chegando, o próprio Caio César, que começou bem a partida e depois acabou sentindo a lesão, era mais interessante, a gente poderia ter mais motivos, né, mais motivação para jogar uma partida que pouco vale de fato, apesar da nossa situação em nível de classificação no Campeonato Paulista não está sendo tão maravilhosa assim, mas o Campeonato Paulista é tudo embolado também, né, então não dá nem para levar isso aí em consideração. O Dorival-Diola, então, percebendo isso, resolveu poupar todo mundo, alguns atletas sequer no banco de reservas ficaram, e a gente teve Felipe Longo no gol, na lateral direita mais uma oportunidade pro uruguaio Pedro Milans, que mais uma vez agradou, fez 2 partidas contra times medianos, times fracos na verdade, mas já é alguma coisa contra o Velo Clube e agora contra o Capivariano em casa, mas foram 2 partidas sólidas, consistentes. Na lateral esquerda o Hugo, que também saiu com lesão, e aparentemente uma lesão um pouquinho mais séria, espero que não seja nada disso, porque embora eu ache ele uma carniça, acho ele terrível, eu não torço pro atleta machucar. Na dupla de zaga, o nosso jogador ex-Torino, recém-contratação da Europa, o João Pedro Choca, que vida ingrata muitas vezes com o jogador de futebol, né? Voltou, já reestreou agora com a camisa número 4, e o André Ramalho, que até pouco tempo a gente poderia dizer que o André Ramalho era o titular, enfim, é um jogador que estava sendo bastante utilizado pelo Dorival antes da chegada do Gabriel Paulista, não sei como é que vai ser daqui pra frente. Então uma linha de defesa que não só foi consistente na
partida, mas que não deixou a desejar. Depois a gente teve a mudança do Hugo para o Matheus Bidu, mas de modo geral a base estava sólida, pelo menos contra o Capivariano. No meio campo, aí a gente teve o Charles. Não acho que o Charles fez uma partida ruim, mas o bom do Charles é ruim, né? Quando a gente vai comparar o Charles assim com jogadores de verdade, jogadores mais encorpados, a gente vê que o Charles tá muito além, muito aquém, na verdade, muito aquém do que a gente realmente merece, mas fez o arroz com feijão, mais ou menos. Pro Capivariano, tá bom. O Rodrigo Garro, que pra mim não fez uma boa partida, errou muito, forçou muitos passes, estava desligado em alguns momentos da partida. A primeira dama costuma falar que dá a impressão que ele acha que ninguém vai marcar ele, né? Segura a bola de um jeito meio sonolento, não estava muito bem o Garro, na minha opinião. E o Matheus Pereira fazendo uma partida, pra mim, equilibrada, conseguindo encontrar alguns passes entre linhas, né? Pecando em algumas compactações defensivas, alguns passes forçados além da onde tem que forçar, mas nada que pudesse comprometer. Pra mim fez uma partida justa. E na frente, o Caio César, o Guinegão e o Vitinho. O Caio César começou muito bem na partida, o Corinthians começou bem na partida por conta dessas quebras de linha, dessas jogadas individuais do Caio César, que depois acabou sentindo a posterior da coxa e entrou o Dieguinho. Mal sabíamos que o futuro estava reservando que o Dieguinho seria o melhor jogador da partida, com gol e com assistência, mas a gente fica preocupado porque o Caio César vem para ser um jogador que é para ser bastante útil durante a temporada, e perder ele talvez por uma semana, 2 semanas, não é nem um Deus nos acuda, mas se a gente perder por mais tempo, aí fica difícil pelo que a gente está tentando planejar para um elenco que seja minimamente competitivo. Mas enfim, foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Depois ainda teve a lesão do Hugo, aí entrou o Bidu, e as substituições mais pros 30 minutos do segundo tempo, do Memphis, Pedro Raul e Kaique. Memphis, Pedro Raul e Kaique no lugar do Vitinho, do Guinegão e do Rodrigo Garro. Achei as substituições do Dorival bastante interessantes, não comprometeu o jogo, não puxou o time para trás, deu uma minutagem significativa, principalmente pro Kaique. Na hora que o Kaique entrou, eu cheguei a comentar com a primeira dama, falei, é bom porque ele vai ter mais tempo para jogar, ele vai ter mais uma oportunidade num jogo que já tá 2-0, e ele conseguiu ainda encontrar um golaço, né, com a assistência do Memphis, né, que apoiou, escorou bem a bola para ele. Então o jogo em si, no primeiro tempo, foi muito ruim, eu acho que é exagero também, mas começamos bem, depois ficou aquele jogo meio mastigado, meio capenga, poucas oportunidades, Guinegão tentando uma coisa ou outra ali, Vitinho tentando alguma coisa ou outra ali, o Garro errando alguns passes, os caras não chegando direito também porque são mais fracos tecnicamente, então ficou aquele jogo ruim de assistir, que eu já tava vendo que, falei, puta, vai ser um 0-0 tenebroso com esse time mesmo, vai ser um 1-0 chorado na marra, igual foi contra o Velo Clube, mas no segundo tempo melhoramos bem. Até antes da entrada da cavalaria, né? Nem foi cavalaria, né? Depois da entrada do Memphis, do próprio Pedro Raul, acho que a gente já estava um pouco melhor, do Kaique. E no segundo tempo a gente conseguiu ser mais consistente, aquilo que faltou. E nível de campeonato paulista. Campeonato paulista, quando você tem 8 times classificando de 16, significa que metade, não ao pé da letra, tá? Metade dos times vão para a segunda fase. É inadmissível um time grande não passar, mesmo que estivesse jogando com todos os reservas, todos os jogos, teria que ter obrigação de passar para a segunda fase. O Corinthians encaminha bem, agora faltam 2 jogos, um derby ainda pela frente, mas encaminha bem a classificação. Depois, aí quartas de final, semifinal e a final é outra história, outra pegada, mas o arroz com feijão tem que fazer. Até porque quando a gente vai comparar do time do Corinthians que entrou, se você pegar o salário do André Ramalho, o salário do Garro, o salário do Vitinho, paga a folha salarial de 2 anos do time do Capivariano. Então você precisa se sobressair contra esses times, ainda mais jogando em casa. A arena estava mais vazia hoje, muito por conta da falta de apelo que tem esse jogo. Contra o Flamengo foi um impacto muito grande da torcida. Agora a gente ainda tem um derby no final de semana, tava chovendo, enfim, meio de semana, enfim, juntou várias coisas que também não teve um público muito significativo na arena. Como eu falei, o Dorival, pra mim, na escalação, fez dentro do que a gente tava esperando mesmo, né? Ver o Charles e ver o Hugo em campo é triste mesmo, mas não tem muito o que fazer muitas vezes, né? É o que tem pro elenco, o elenco precisa ser reforçado.
Mas um 3-0 agora, pelo menos, dá tranquilidade para não precisar se importar mais com a primeira fase do Paulista. A gente vai ter que se importar por conta do derby contra o Palmeiras, que não dá para você abrir mão de jogar um derby, né? Isso aí impacta negativamente, arruma crise até de onde não tem, ainda mais a gente que tem crise para todo lado, até quando, né, de qualquer forma. Então, sim, mas agora dá pra gente respirar e pensar em desempenhar um pouquinho melhor nesse início de campeonato brasileiro. Só jogamos o primeiro jogo contra o Bahia. Nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians não atuou. A rodada foi atrasada até o dia 19 para jogar contra o Atlético Paranaense. Agora é tentar focar para fazer pelo menos umas 10 primeiras rodadas do Brasileirão de maneira justa, de maneira decente, porque logo em seguida, daqui a pouquinho, não só vai ter o mata-mata do Paulista, como as competições de Copa, né? Copa Libertadores, Copa do Brasil, aí vai ser embaçado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Agora a gente vai para as notas. Você vai me falar aí o que você achou da partida nos comentários. Eu sempre tento responder o máximo possível que eu consigo, mas quem manda por Pix e Superchat eu sempre respondo, né? O Superchat não, o Valeu, né? O Valeuzinho aqui fortalece demais. E aperta o botão hypar também. Às vezes vocês esquecem de hypar o vídeo aí e acaba não ajudando. E, mais uma vez, todos os valores que vocês mandarem vai ter. Pô, se a gente vai ficar o ano inteiro primeiro com a estante vazia, já pensou que vergonha, rapaziada? Será não que fortalecendo? Até janeiro já tá completo? Até janeiro de 2027? Espero que sim, né? Espero que sim. Bom, vamos dar as notas aqui, né, cara? Eu não fiz grandes anotações. A do primeiro tempo era só assim, que o primeiro tempo foi capenga e no segundo tempo o Corinthians melhorou. Mas vamos nota por nota. Felipe Longo, ele foi pouco exigido. Nas vezes que ele foi exigido, foram bolas relativamente em cima dele, mas eu achei que algumas espalmadas dele pro meio da área são meio complicadas e perigosas. Mas nota 6 pro Felipe Longo, que ele não comprometeu o jogo. Tem que tomar cuidado com essa parte, essa questão técnica de espalmar a bola pra frente e ao invés de espalmar pro lado. Nota 6 para o Felipe Longo. Pedro Milans, achei uma boa partida, uma partida sólida, nota 6,5, apoiou dentro das limitações, defendeu bem também, não foi tão exigido nesse sentido, nota 6,5, acho que tá justo aí pro Pedro Milans. Dupla de zaga foi bem, o André Ramalho nota 7 e o João Pedro Choca, pra mim foi melhor ainda que o André Ramalho, nota 7,5, então Ramalho 7, Choca 7,5. Hugo, enquanto tava na partida, não tinha feito nenhuma cagada, nota 5, também não foi tão exigido. Do Charles, nota 5,5, como eu falei, foi uma partida ruim do Charles? Não foi, mas também, cara, o Charles, né, nota 5,5, quase que um 10 pra ele. E aí a gente tem o Matheus Pereira, que eu coloquei com nota 6, você vai perceber que o time, não é que a gente criou muito, assim, pra mim tá dentro da regularidade, talvez você discorde, quer dar nota um pouquinho maior, tem que tomar cuidado pro placar, não puxar muito pra parecer que foi algo maravilhoso, sendo que nem foi. Matheus Pereira, nota 6, o Rodrigo Garro pra mim foi o pior jogador da partida, nota 4, tá vendo? Nem ele foi assim tão ruim, nota 0 pro Rodrigo Garro, não, ele fez ali, articulou uma bola ou outra, tentou um passe em profundidade aqui, outro ali, mas errou muitos passes, perdeu muitas bolas, nada. E aí a gente precisa muito mais do Garro do que ele tem oferecido. Nota 4 para o Garro, pior jogador da partida. O pouco que o Caio César jogou, tô deixando ele com nota 6, porque ele tava bem na partida, encontrou alguns passes, encontrou algumas jogadas individuais, uma pena, tomara que não seja nada muito grave. Vitinho, nota 5, aquele arroz com feijão do Vitinho que tá dando uma preguiça danada, mas a gente já foi alertado, nós fomos alertados aqui por torcedores do Internacional, por torcedores do Flamengo, por torcedores da Arábia, sabia que os caras mandavam pra gente aqui, falando assim, ó, o Vitinho não dá não, isso aqui deve ter sido muito xenofóbico de alguma forma, eu nem sei, peço desculpas, tá bom? Desculpa antes de... Não é que ninguém cancela, né? Ninguém cancela quem é insignificante. Que sorte, em primeira pessoa, a gente sendo cancelado aí é embaçado. Nota 5 então para o Vitinho. Guinegão, nota 5 também. E aí o Dieguinho, melhor jogador da partida, nota 10. Palmas pro Dieguinho, que da última vez eu dei uma cornetada mais forte no Dieguinho. Falei que daqui 5 anos ele ia estar jogando no Tombense. Agora sim, hein? Agora o Dieguinho... É isso que tem que fazer. Jogo teoricamente fácil, que você tem oportunidade, uma oportunidade que cai no seu colo, porque ele já tinha perdido prestígio. De repente o Caio César machuca e ele entra pra substituir e vai bem. Isso dá um ponto de interrogação na cabeça do treinador. Parabéns para o Dieguinho, representou na partida de hoje com um bonito gol, com assistência do Bidu e depois uma assistência pro gol do Kaique? Não, quem que fez? Do Guinegão. Ah, o Guinegão fez gol também, né? Pô, o Guinegão fez gol também, eu tô marcando aqui eu não considerei o gol do Guinegão, então tô dando nota 7, certeza que já me xingaram, é certeza que já pegaram aí, falaram, ai, como assim, o Guinegão faz gol, realmente, nota 7 para o Guinegão, sobe 2 pontos aí por causa do gol.
Bidu, nota 8. Bidu, nota 8. Memphis, nota 7. O Bidu foi bem na partida, entrou bem. O Memphis também entrou bem. Entrou querendo o jogo, mesmo sendo um jogo com pouco apelo. Memphis, Depay. Kaique, nota 8. Fez um golaço, uma chapadaça bonita na gaveta, como ele fazia na base. Tô falando, tem que dar tempo ao tempo. Às vezes, as flores mais cheirosas, elas demoram pra desabrochar, entendeu? Então você tem que esperar e dar uma moral pro Kaique. Um golaço. Aí depois ele empolgou, teve a oportunidade de tocar uma bola pro Memphis. Ele até escorou uma pro Memphis, que aí ele não conseguiu finalizar, tava mais fechado. Ele não tem o talento de Kaique pra poder finalizar. Mas aí teve uma bola que ele ficou cara a cara, que ele corta os caras, que era só dar uma roladinha açucarada pro Memphis. Ali ele foi meio fominha, mas tá tudo bem. O Memphis joga toda hora tem oportunidade. O Memphis faz fitzinho com o MC Ariel e o Kaique não. Então somos Team Kaique, que não precisa tocar bola pro Memphis, não. Pedro Raul, nota 5. Por quê? Porque ele é o galãzinho da malhação, ele tem um sorriso lindo, tem um rostinho. Ele fez harmonização facial, ficou parecendo um boneco de anime. Então tá muito legal. Como é que é o nome que eu tava? Pedro Raul. Eu tava com o Memphis Depay. Eu tô querendo xingar o Memphis, até pensando no Pedro Raul. Meu Deus do céu. É uma perseguição com o nosso holandês. Já tem gente pedindo a renovação de Memphis Depay. Não é o seu dinheiro, né? Então com o dinheiro dos outros é fácil fazer caridade, né? Bom, rapaziada, comenta aí embaixo o que vocês acharam da partida, o que vocês acharam do pós-jogo. Quero saber também o que vocês concordam, o que discordam, tá? Adaldo, eu concordo com tudo, você é maravilhoso, beleza. Eu faço questão de curtir esses comentários que me elogiam mais aí também. Mas se por acaso você quiser discordar também, pode discordar. Farei questão de te bloquear. Brincadeira, vamos que vamos, porque a vida não pode parar. Eu arrumei quantos minutos pra falar desse jogo aí de Capivariano? 16 minutos. Vocês não valorizam o pai de jeito nenhum. Vocês vão colaborar aqui? Vão colaborar? Será, primeira dama? Senão eu vou começar a colocar o celular lá. Tem aqui, ó. Aqui eu tava com um negocinho no estômago, primeiro dama. Tomei um chantinon. Vou colocar o chantinon aqui, ó. Um chantinon. Vou colocar o que mais? O que mais tem pra colocar aí, ó? Como é que é o nome disso aqui? Durex? Não é. Como é que é o nome disso aqui? Grampeador. Beleza, o que mais que temos? Temos um controlinho aqui também, ó. Controlinho. Cadê? Temos um post-it. Post-it fica bom aqui também. Me dá mais coisas pra eu colocar aqui, ó. Temos R$2. R$2 tem aqui. Ninguém mais no mundo anda com dinheiro, só a gente. Deixa R$2 aqui, ó. R$2 aqui, ó. Isso. Vou fazer propaganda de dinheiro. Mais um controlinho. Meu controlinho eu consigo mudar a luz ali, ó. Será que eu consigo apagar? Aí lá embaixo. Foda-se, deixa aqui. Tem o controlinho do ar. Deixa aqui também. Beleza. Caneca tá com água isso aqui? Rapaziada, muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians e contra rival. É poucas ideias, tamo junto, hein? É nóis.